Legal. Daí, nessa saída da Glu, imagino que tenha ido pra Alemanha já. Foi. E daí começou essa fase internacional do Renato, na qual ele rodou o mundo. Como foi trabalhar naquela grande padaria, que era a Vuga? Era uma padaria. Era uma padaria da Segunda Guerra Mundial. Foi, assim, foi incrível, porque era uma empresa que tinha 400 pessoas no mesmo prédio, a mentalidade era bem diferente, com coisas boas e coisas ruins. Óbvio que isso eu acho que é bem evidente, que não existe muitas coisas boas no Brasil que as pessoas não veem, e existe muitas coisas ruins fora que as pessoas que não sabem, né? E, então foi muito bom, eu entrei num time, numa área da Vuga, que era um time de mid-core, né? E trabalhei num jogo que seria um Build and Battler, que era aqueles jogos que você constrói uma base, ataca alguém, e aí você é atacado enquanto você não tá jogando. Isso já pra celular? Isso foi no Facebook. Ainda pegou a fase do Facebook? Peguei, e na verdade foi o último. Foi um dos últimos projetos que a Vuga investiu em Facebook, porque começou a degringolar bastante e o jogo tinha muita pirataria, muito cheating. Sim, a gente foi pra Alemanha, pra Vuga, pra isso, pra começar esse processo de transição entre Facebook e que começou a ter ali no último andar ali um piso só de mini times para começar a fazer jogos de celular. O projeto que eu tava trabalhando lá, eles tinham um time de Facebook que o jogo já tava lá, ia ficar live, e tinha o time de iOS que ia fazer a versão de mobile. Né? Exato. Então, a Vuga foi um grande sucesso. A Angela Merkel foi visitar várias vezes. Foi tipo um mês antes de eu ir, sabe? Ela passou lá e tinha as fotos. Bateu foto com ela e tal. 2 meses antes de eu ir pra lá. Exato, ela era a menina dos olhos da Alemanha antes da King assumir essa função. E daí, tu acompanhar a Angela Merkel pra King. Então, eu fiquei na Vuga, trabalhei na Vuga por 2 anos e trabalhei em 3 projetos lá. Sempre acabava caindo mais em projeto mid-core, né? A Vuga na época tinha muito jogo de arcade e depois começou a fazer os jogos de hidden object, né? De encontrar objeto. E aí depois eu fui para King nesse processo do ad lá da propaganda em frente ao na porta da Vuga. Vocês assim, venham para cá. E até deu um pouco de problema, porque o CEO da Vuga ligou na King e falou: escuta, né, a gente investe um monte de dinheiro para trazer talento de fora, vocês vêm aqui, querem só pegar. Porque inclusive a Vuga deu um suporte incrível para mudança, né? Sim, assim, sim, tinha apartamento. Eu tive apartamento por acho que 40 dias para achar um apartamento. Eles tinham um prédio, tinham vários apartamentos. O que foi incrível, porque a Alemanha é um país muito difícil de entrar, né? Sim. E a Vuga deixou isso tudo mais fácil. Então, assim, eu entendo a revolta, né? De investir para trazer as pessoas e aí a outra empresa pegar. Mas aí eu fui para King e não trabalhei no Candy Crush de cara, né? A King Berlin não tinha a franchise do Candy Crush. Sim. Eram 2 projetos separados, eu não posso dar muito detalhe, mas eram 2 projetos diferentes do Candy Crush. E o estúdio estava passando por um período de muita turbulência, porque o diretor do estúdio estava tendo uns conflitos, do nada ele sumiu. Eu lembro que eu saí de férias, eu falava assim, o cara sumiu, e aí corri o risco de fechar, de verdade. Assim, e aí colocaram um outro Studio Head e aí começou a fazer uma movimentação. O projeto que eu estava trabalhando estava indo para frente, e aí esse novo Studio Head trabalhava na King de Estocolmo e falou assim, que tal a gente tentar fazer um pitch, alguma coisa pro Candy Crush em Berlim? Porque é uma tacada de mestre, né? No final das contas, trazer a franquia principal para Berlim faria com que Berlim ficasse estável, né? Um estúdio estável. E aí eu fiz parte desse processo de pitch, e o pitch que eu fiz era o pitch que ressoou melhor. Então, nessa tentativa de começar um novo projeto do Candy Crush em Berlim, eu acabei transicionando de time para ir começar nesse projeto do Candy Crush, que foi muito legal. Foi um projeto que começou do zero, e o criador do Candy Crush, que é o Sebastian Knudsen, gostou muito do projeto e chegou para mim e falou assim, vocês vêm para Estocolmo a hora que vocês quiserem. Caramba, quando vocês quiserem. Isso? Quando vocês quiserem. E a impressão do estúdio de Berlim mudou da água pro vinho, porque era um estúdio que tinha uma impressão negativa pelas situações. Por tudo da forma que estava acontecendo, né?
Então, a gente acabou ganhando a confiança do estúdio de Estocolmo, que é o estúdio que tinha a franquia do Candy Crush. E aí, nesse processo, o projeto que eu estava fazendo, que era um novo jogo, continuou. E o estúdio de Estocolmo decidiu transferir um dos Candy Crushes para Berlim correr. E aí, isso deu a estabilidade que o estúdio precisava, entendeu? Então, assim, isso foi uma coisa muito legal na época, o projeto que eu fui fazendo, ganhou a confiança, que deu estabilidade pro estúdio de Berlim, foi muito legal. E trabalhar numa franquia que atinge tanta gente, e eu tinha sticker do Candy Crush, eu chegava aqui em São Paulo, eu trazia uns stickers, aí eu sabia que a porteira do prédio gostava, eu dava uns stickers pra ela, ficava feliz, a minha família tinha balão do Candy Crush no aniversário. Isso foi muito legal mesmo, assim, de novo, se você retornar na minha jornada pra época da Tend, onde o jogo era muito legal e não alcançou ninguém, versus um jogo que você vê diariamente as pessoas jogando no telefone, isso pra mim foi a felicidade, assim. Sim, mas sim. Era algo que eu não pensava antes, né? Sim, o mais importante que você fazer era um jogo fazer jogo, né? Para as pessoas jogarem, claro, né? Claro. Então, isso foi muito, muito legal. E aí eu acabei trabalhando na King, saí da King, voltei depois pra King, e aí eu trabalhei nessa volta, aí eu trabalhei nos jogos da franquia mesmo. Eu trabalhei em 3 jogos do Candy Crush, no original, no Candy Crush Friends e no Jelly, né? Legal. E aí foi muito legal. O Jelly é o que tá com a Sabrina Carmona hoje. Isso, ela tá. Então, acabou que isso aí é a coisa que depois que eu saí, mas o Jelly era o jogo de Berlim. Era o Candy Crush que Berlim tava correndo. Por um bom tempo foi em Berlim. Legal. Eu cheguei a ser lead designer do Jelly por um período curto, mas... Pô, parabéns. Quer dizer, parabéns não, porque afinal de contas é tu. Eu acho que tem muitas coisas. Me conta um pouco como foi pra Abu Dhabi Então, eu saí eu quis sair da King muito por causa da Alemanha, de verdade, bem honesto. Eu tava cansado da Alemanha e eu queria ir pra um lugar diferente. A Ubisoft, na época, chegou em mim com a ideia de me levar pra Abu Dhabi, né? Eu falei assim, o que pode ser mais diferente da Alemanha, de Berlim, do que Abu Dhabi, né? E aí o frio de Berlim, inverno, menos 15 graus. E aí eu acabei fazendo o processo de entrevista com eles e acabei aceitando para uma vaga de Principal Game Designer em Abu Dhabi e mudei. E fui de Berlim para Abu Dhabi. Caramba. E lá o processo era diferente, assim, a necessidade. E aí, lá aconteceu outra coisa, de novo. Sempre acontecem coisas, mas lá o problema do estúdio é que eles estavam trabalhando em jogos de objeto, de Hidden Object, e eles queriam transicionar para a criação de novos jogos. E a mentalidade é totalmente diferente. Hidden Object, às vezes, é muito linha de produção de arte, porque é muito asset de arte, é muita coisa que tem que fazer, é uma linha clara, e eles queriam ser mais criativos. Então, assim, eu lembro que eu fui contratado junto com algumas pessoas para mudar a mentalidade do estúdio. Te entendo. E aí eu fui exposto muito mais até a uma parte mais de manager ou de influenciador da atitude das pessoas e não só trabalhar no jogo específico que eu tava trabalhando. Função mais de produtor, de certa forma. Lembro que tive... eu tava como game designer, mas assim, eu corri retrospectiva, que eu já tinha feito, mas o time lá nunca tinha feito, entendeu? E aí eu tive que, por exemplo, organizei uma retrospectiva pro time se soltar, porque o time era bem engessado. E nessa retrospectiva eu queria excluir os chefões. Porque os chefões acabavam sempre tomando a direção de tudo e não deixavam o time se expor. E aí nessa jogada, por exemplo, eu falei assim, chegava pro chefão lá e falava assim, chefão de programação, não quero que você participe, não quero que você participe. E ele não entendia muito bem por quê. Estão querendo uma revolta aqui. E não tinha nada a ver, era só pra mudar a dinâmica. Então assim, às vezes coisas muito simples do tipo, sentar do lado do programador que tá fazendo o protótipo, não era bem visto. Não, então, eu tinha o aval do Studio Head e do RH para fazer essas mudanças junto com algumas outras pessoas. Mas tinha esse tipo de dificuldade que eu nunca tinha enfrentado. A mentalidade era diferente, né? E justificável. Tinha Hidden Object, precisava ter a linha de produção bem azeitada, né? E aí, nesse processo, eu acabei ganhando gosto mais um pouco de management, de influenciar o estúdio para as pessoas trabalharem melhor ao invés de necessariamente só o jogo, entendeu? E a partir de então eu sempre tive um pezinho mais management e sempre um pouco hands-on, nunca fui uma pessoa só mas já comecei a ter um pouco de pé nas duas coisas e aí que fui azeitando a minha
vontade de producer, né, que veio mais pra frente. Sim. Então hoje eu sou um cara meio T-shape, assim, producer, product manager e game designer, assim. Esse foi só um pedacinho do episódio. Fica aqui e assiste o episódio completo. E depois, comenta pra gente o que tu mais gostou. Se quiser estar no canal, já sabe. Clica, dá like, compartilha e te inscreve no canal. Tchau,